Então isso aqui dá XZ menos YZ o quê? Maior do que zero. Ou seja, XZ é maior do que... XZ é maior do que YZ. Tá bom? XZ é maior do que YZ. O que é que diz isso daqui para cá? Diz o seguinte: se eu pegar uma desigualdade e multiplicar os dois termos dessa desigualdade por um número positivo, a desigualdade permanece. Tá? Por quê? Porque esta proposição, a veracidade desta proposição é consequência da veracidade dessa. Ó, a lógica aí, funcionando. Tá? Se x... E se for aqui, x menor do que zero, z menor do que zero, olha o que é que vai acontecer. Você vai ter isso aqui positivo, mas esse produto vai ser o quê? Negativo. E, portanto, isso aqui é o quê? Negativo. E, portanto, você tem o quê? Menor. O que está dizendo? Qual é a leitura que você faz? Diz que eu escrevi. Numa desigualdade, se você multiplica os dois termos, você tem uma desigualdade. Se você multiplica os dois termos por um número negativo, o que é que acontece com a desigualdade? Ela inverte, tá? Então, que fique bem claro. Se você olhar nas notas, se for a soma, você pode somar o mesmo número dos dois lados, a desigualdade sempre permanece. Não importa que número some, que número eu some, tá? Mas no produto tem que observar isso. Quando eu multiplico os dois lados de uma desigualdade por um número negativo, a desigualdade inverte. E outra coisa, então vamos voltar para o que eu tinha. Qual é o que eu tinha? Qual é? Isso é positivo, isso aqui é o quê? Positivo, isso aqui é o quê? Positivo, daqui a pouco eu não tenho mais dedo. Positivo. Então, a desigualdade. E aí, vamos ao que você falou. Daí, disso que eu fiz, repare que eu não estou sendo, né? Eu estou sendo simples, eu não estou botando proposição. Não tô, mas tudo isso aqui é uma proposição. É uma implicação, tá? Daí, se x é o número real e x está entre 0 e 1, então qual é a conclusão? X é positivo, não é? Então, quando eu multiplicar essa desigualdade aqui, essa daqui, quando eu multiplicar os dois lados dessa desigualdade por x, a desigualdade permanece. Mas quando eu multiplico os dois lados por x, o que é que eu fico? X ao quadrado menor do que x. Então, não é verdade, sempre, que quando eu elevo ao quadrado, eu aumento o número. Porque se o número está entre 0 e 1, quando eu elevo ao quadrado, ele faz diminuir. Isso é verdade se o número for maior do que 1. Porque se isso aqui, se o número for maior do que 1, tá? Aí aumenta, tá? Ó. Agora, se o x for maior do que 1, então, aí eu multiplico por x dos dois lados. X é positivo, né? X ao quadrado é maior do que x. Mas se o x está entre 0 e 1, não. Então, cuidado com essas coisas, tá? Tem várias propriedades aí nas notas, leiam. E x menor que menos 1 também. X entre menos 1 e 1. Não, então ele tem que ser também menor que menos 1. Não, vamos lá. Vamos lá. Para crescer. Vamos lá, ó. Se o x é o quê? Menor que menos 1. Maior que menos 1 e menor do que 0. Então,
Tá? Maior que menos 1 e menor do que 0. Tá? Então, o que acontece quando eu multiplico por x? O que acontece quando eu multiplico por x? Fica menos x. Maior que x quadrado. Hã? Ou menor que x quadrado. Não. 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 Porque x é negativo. O x é negativo. Vai inverter. Ah, tem que observar tudo, meu filho. X é negativo. Se você esquecer um detalhe, você já era. Tá? X é negativo. Então fica o quê? Menos x. O quê? O quê? Menos x maior do que x ao quadrado. É ou não é? Ah, cuidado, viu? Tá certo? Tá bom? Tá bom? O que você tem que observar é isso aqui, ó. Isso aqui é a regra de ouro, tá? Tem que trabalhar observando isso aqui. Então, multiplica por x por menos 1, fica menos x e dá x ao quadrado. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Quero finalizar essa aula com o que eu acho importante. Assim, feito isso, aí tem várias propriedadezinhas aqui. Se eu conseguir rolar aqui, eu consegui. Tá? E agora, tem uns conjuntos interessantes da reta, que são os intervalos. Tá? São os intervalos. Os subconjuntos da reta é importante. Os intervalos. Cadê meu... Professor, e é menos x, é? Hã? Aí essa última sim. É, porque eu tenho essa desigualdade aqui. Aí eu ia Já me menos importa. x. Eu estou multiplicando por quem? Por x. X vezes menos 1. X vezes x. E por que é inverte? Porque o x é negativo. Entendeu? Entendeu? Não esqueçam disso. Multiplicou a desigualdade por um número negativo, a desigualdade inverte. Intervalos de reta, da reta, né? Os intervalos de R. Os intervalos de R. Então, pronto. Tá? Dados A e B reais com A menor do que B. Por definição, isso aqui, ó, o intervalo aberto de extremos A e B é o conjunto formado, por definição, o conjunto formado por cada x real, tal que x é o quê? Maior do que A, e x é o quê? Menor do que B. Mudou o quê? Mudou o quê? É que ainda fez os dois casos, né? Eu fiz os dois casos, cara. Eu fiz Z positivo, aí depois eu fiz Z negativo. Aí eu voltei para o Z positivo. Aí eu... Tá bom? Então, por definição, é isso. Ah, não, espera lá, cara. O pessoal que já vai para a fila do RU. Cadê? Calma. Expressa dessa forma, ó. E você também expressa dessa forma. É o conjunto formado por cada x real, tal que A menor do que x, menor do que B. Quando aparecer isso aqui, qual é a leitura que você deve fazer? Qual é? X é maior do que A e x é menor do que B. É a conjunção, não é a disjunção. Entendido? É a conjunção das duas operações. Quem é AB assim? É o conjunto formado por cada x real, tal que x é maior que ou igual a A, e x é menor que ou igual a B. Tá? É o conjunto formado por cada x real, aí você também escreve assim, ó. Isso é permitido, tá? O que é mais econômico. Mas aqui isso aqui tá bem, ó, tá bem intuitivo, né? Conjunção, não é disjunção. X está entre A e B, podendo ser A e podendo ser B. Aqui, x está entre A e B,
está estritamente entre A e B. Não pode ser A, nem pode ser B. Tá? Então, aqui, ó. Esse é chamado de intervalo aberto, de extremos A e B. E esse aqui, intervalo fechado, de extremos A e B. E quem é esse? Quem é? É o conjunto formado por cada x real. Ah, esse é o mesmo, né? Não, que é que ele está aqui? Eu quero outra coisa, quero novidade. Então, quem é esse aqui, ó? Quem é? É o conjunto formado por cada x real, tá o que? X é o quê? Maior ou igual a A. E é o quê? Maior que ou igual a A e é menor do que B. Que eu posso representar assim. É o conjunto formado por cada x real, tá o que? X é o quê? Tá o quê? A menor que ou igual a X, menor do que B, tá bom? Tá certo? Vamos lá. Quem é esse conjunto aqui? Vamos lá. A ver, quem é? Isso é definição, tá? Isso eu não estou provando nada, eu estou definindo, tá? É o conjunto formado por cada x real, tal que x é maior do que A e x é menor que ou igual a B. Que eu também represento assim. É o conjunto formado por cada x real, tal que o quê? Tal que A é menor do que x, menor que ou igual a B. Repare que eu não digo, olha, é bom aprender a falar as coisas. Se você é menor que alguém. A concordância é menor que. Então não digo menor ou igual, é menor que ou igual. Entendido? Você fala correto se você quiser. Tá? Agora, dito isso, definido isso, eu te pergunto. Quem é esse conjunto aqui? Quem é esse conjunto aqui? E quem são? Me diga aqui, quem são os elementos desse conjunto? Quem são? Então, quem são os elementos? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7? É isso aqui? Não, não é isso. Porque é o conjunto formado por cá. Olha, isso aqui é o conjunto formado por cada número real, tal que são. Como é que foi definido o conjunto dos números reais? Ele foi definido de modo que tem uma. Ei, rapaz. O cara. Mas não estou dizendo, rapaz. Né? Já anotei seu nome aqui, viu? Ó, o conjunto dos números reais foi definido de forma que quando eu escolho um ponto para ser um zero e um ponto para ser um na reta, eu tenho uma reta numérica e cada número real fica associado a um único ponto da reta e cada ponto da reta fica associado a um único número real. Ou seja, aí você vem para representar esses intervalos, ó. Você tem a reta numérica aqui. Você tem o A menor do que B. Então está aqui o A. Esse ponto corresponde ao número A. Esse ponto corresponde ao número B. E esse intervalo AB, esse intervalo aqui, ó, AB fechado, ele é formado por cada ponto. Porque cada ponto não é um número. Cada número não é um ponto. Então, cada ponto aqui corresponde a um número. Ou seja, esse conjunto ele é o quê? Infinito. Quantos pontos tem desse ponto a esse? Infinitos. É um conjunto de números reais. Diga, meu filho. O que foi? Ah, é a lista, né, que você quer, né? Tá bom. Tá, entendido? E ele é representado assim, ó. Uma bolinha fechada, assim. Se eu quero representar
na reta, o intervalo, tá aqui o A, o ponto correspondente ao A, o ponto correspondente ao B, e eu quero representar o intervalo aberto. Então o que é que eu faço? Eu boto uma bolinha aberta no A, uma bolinha aberta no B e faço o quê? Ó. Entendido? O intervalo de cima, ele é igual ao intervalo de baixo, né? Os dois são infinitos. Não, não é igual. São distintos. Quando é que o intervalo é conjunto? Quando é que dois conjuntos são iguais? Aí olha a definição, vocês não estão prestando atenção à definição. Quando é que dois conjuntos A e B são iguais? Há uma definição para isso. Quando A está contido em B e B está contido em A. Ou isto é, quando cada elemento de A é elemento de B e cada elemento de B é elemento de A. Me diga uma coisa, cada elemento desse conjunto é elemento desse? Não. Por quê? Porque o A, desculpe, ao contrário, isso que eu perguntei, a resposta é sim. Cada elemento do de baixo, eu estou me perdendo, é a companhia, tá? Cada elemento de baixo é elemento de cima. A recíproca é verdadeira? Não. O A é elemento desse intervalo fechado e não é elemento do intervalo aberto. Então os dois conjuntos não são iguais. O que você tem é o seguinte, é que o intervalo aberto, AB, está contido, mas é diferente do intervalo fechado. Agora, como é que na reta numérica eu represento esse intervalo? Então, só mais um. A fechado, B aberto. Então, como é? Está aqui o ponto A, está aqui o quê? Ponto B, fechado no A, né? Bola fechada no A, o A está dentro. O B está? Não, o B está fora. Então, está aqui, ó. Então, e é um conjunto infinito. Cada ponto corresponde a um número. Quantos pontos na reta eu tenho desse ponto a esse? Infinitos. O número de elementos é igual? Hã? O número de elementos? Número de elementos? Dos dois conjuntos. Se isso é igual? Isso é igual? É. O que é número de elementos? Porque isso aqui é infinito. Pois é, então os dois não são infinitos, são iguais? Não. Não sei. Porque eu falei para você o que é número de elementos. Você sabe o que é número de elementos? Nesse caso aqui, existe o conceito chamado de cardinalidade em matemática. Existe um conceito que é o conceito de cardinalidade, que estende o conceito de quantidade de elementos. Tá? Mas isso eu tenho que falar de função bijetiva. Para expor esse conceito para você. Aí fica mais para frente, ok? Para eu te responder se esses dois conjuntos têm a mesma cardinalidade. Mas isso vamos deixar para frente. Fica,